Olá, olá, olá! Então hoje eu tô aqui para falar do livro de hoje, que é o Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Então a gente vai ter que imaginar aqui o livro na minha mão, porque este livro eu li quando eu tava viajando pro Brasil, então eu acabei deixando lá em casa, lá na casa dos meus pais, né? Para não para ter menos volume na mochila. Então ele não tá aqui fisicamente na minha mão, mas vamos imaginar a edição que eu tinha é aquela edição com aquela terra bem seca assim na frente e tal, que é uma edição muito representativa do que o livro vai contar em si. E este livro do Inácio de Loyola Brandão, eu li ele graças ao Clube do Livro do Moço do Vinho, né, do Rodrigo de Lorenzi. E foi o livro que tinha sido escolhido para lermos em fevereiro, eu acho. Então eu terminei de lê-lo, foi final de fevereiro, foi um pouquinho antes do fim da minha viagem. Então eu estou bem atrasada também nas minhas leituras. Estou atrasada de quanto? Tem Não Verás País Nenhum. Tenho mais 5 livros aqui para falar e mais uma BD, mais um HQ. Então, seis obras aí literárias para eu falar ainda, então eu estou bem atrasada, né? 7, se eu contar agora, eu Não Verás País Nenhum, que eu vou falar hoje. E é isso, então, c'est parti. Vamos falar do Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. Então, este livro, Não Verás País Nenhum, é uma distopia brasileira. Então, quando eu peguei ele para ler, eu tava bem animada. Porque, primeiro, que eu gosto bastante de distopia, mesmo que distopia seja meu gênero favorito, eu sou uma farsa, porque eu nunca li 1984, eu não li ainda. Eu não sei, parece que eu fico esperando, assim, porque eu gosto tanto de distopia e parece que eu fico esperando, assim, o momento certo de ler 1984, sabe? Então, assim, é o clássico, é a base e eu não li ainda. Mas, enfim, eu gosto bastante de distopia, então eu fiquei muito animada quando eu vi que a gente ia ler uma distopia brasileira, né? Escrita aí pelo Inácio de Loyola Brandão. E foi uma distopia que eu não lembro o ano direito que ela foi escrita, mas se eu não me engano, ela foi logo antes do final da ditadura ali. Então logo após o fim, não lembro direito. Tiveram outras obras que o Inácio de Loyola Brandão escreveu realmente no meio ali da ditadura, mas essa aí, se eu não me engano, foi bem no final ou foi quando já tinha acabado. Acho que foi no final ali da ditadura. Então, assim, sabe, já contextualiza um pouco o cenário, o contexto do livro, de quando o livro foi escrito. E já também dá um up pro autor, assim, sabe? Porque eu imagino quanto um autor de ficção científica, artistas, deve ter sido, assim, difícil às vezes se posicionar ou escrever obras assim neste período, assim. Então já é legal por isso. Então vamos à história. O Não Verás País Nenhum vai contar a história aí, vai ser uma narrativa em primeira pessoa contada pelo Souza. O Souza é um professor de história aposentado e a aposentadoria compulsória. E ele tem uma vida bem pacata com a Adelaide, que é a esposa dele. E assim, eles vivem vivem em São Paulo, neste São Paulo meio que do futuro aí, e que é uma São Paulo bem complicada. Por exemplo, ele era um antigo professor, ele era um professor de história, mas história hoje em dia, na época do livro, era uma disciplina assim meio que inútil, não deveríamos aprender história e tal. Então ele foi compulsoriamente aposentado e começou a trabalhar com... Eu nem lembro o trabalho dele, porque não é spoiler, assim, porque bem no início já ele deixa o trabalho, né? E é um trabalho, assim, que é um trabalho bem inútil, assim, é só pra ocupá-lo, assim, sabe? É um trabalho de escritório, assim, e realmente é uma função completamente inútil, sabe? E dele vai, escritório, ele para às vezes na Casa dos Vidros, que é um lugar onde tinham
águas, assim, de oceanos e tal, pra olhar, assim, sabe? E daí ele volta pra casa, a Adelaide, ela é bem conformada também com a vida deles, ela limpa a casa, ela faz as coisinhas que tem que fazer. E eles vivem essa rotina, né? Essa rotina de... Tem uma expressão em francês que fala métro, dodo, boulot, que é... Eu acho que até em algum outro livro já falei essa expressão, que é o metrô, dodo, soninho e trabalho, metrô, dodo, boulot. Eles vivem nessa rotina de metrô, dodo, boulot todos os dias, completamente repetitivo, e ficam nessa inércia. Nessa inércia, numa sociedade em que estamos faltando água, em que tem calor excessivo, em que a Amazônia virou um deserto, em que o Brasil ele é completamente recortado, muitas partes do Brasil foram vendidas, entendeu? Então é um futuro ali não muito legal, assim, sabe? Eles vivem essa rotina, porque querendo ou não, eles estão assim numa posição, não vamos dizer privilegiada, porque tem muitas pessoas que vivem muito melhor neste lugar onde eles estão, em São Paulo ali, mas eles estão nessa posição em que eles têm, por exemplo, um teto na cabeça deles, assim, sabe? Até que um dia tem um elemento narrativo aí que vem quebrar essa inércia dos personagens, que o Souza começa a ter uma coceira na mão e daí começa a abrir um buraco na mão dele. Ai, que angústia eu imaginava esse buraco na mão desta pessoa. E daí aparece, e daí abre um buraco assim na mão dele, assim, sabe? Ele não quer nem ir no médico e tal. E esse buraco na mão dele que quebra completamente a inércia desse personagem, sabe? Ele começa, eu acho que se dá conta, assim, das coisas ao redor dele, da individualidade dele também, sabe? E ele começa a questionar, sabe? Ele começa a questionar essa rotina metrô do Boulot, ele começa a questionar a Adelaide, ele começa a questionar, por exemplo, também... Ele nunca gostou muito do sobrinho da Adelaide, que é alguém que vira um militecno, eu acho. Que é tipo, trabalha um pouco na parte técnica do esquema. O esquema é um nome dado ali pelo autor, meio que para definir a ditadura, assim, ele não fala explicitamente, mas é o esquema que decide as coisas, entende? Então, daí ele começa também a questionar e se revoltar mais ainda contra o sobrinho da Adelaide, né, que é um militecno. E daí começa realmente uma trama ali, ele começa a viver meio que as desventuras dele, né? E enquanto ele vai vivendo essas desventuras, você vai vendo um pouco no que São Paulo se tornou neste universo do Loyola, neste universo distópico do Loyola. E o que eu achei, assim, que uma característica aí deste livro é, como eu falei, o Loyola ele vai falar esquema, para se referir, por exemplo, a esta ditadura. Ele vai falar os grandes abertos 80. Ele vai introduzir ali muitos termos, assim, sabe? Protocolares, assim. Eu imagino até que para botar ali no clima da época ditatorial ali, sabe? Ele vai justamente, daí ele vai explicando, assim, por meio das interações dos personagens, pelos pensamentos do Souza, vai explicando tudo o que aconteceu até chegarmos no ponto em que chegamos, como, por exemplo, agora a Amazônia, né, que virou um deserto, o esquema tenta vender como uma das maravilhas do mundo, que fica um grande deserto, que não precisamos ir mais, não lembro mais quais países que ele falou, mas não precisamos mais ir para Dubai para ver deserto, um negócio assim, sabe? E porque temos agora no Brasil, nossa, que honra, que chance! Enfim, e o livro é isso. Agora vamos para a minha opinião.
A história em si, eu acho que é muito legal ter justamente uma distopia brasileira, sabe? Só que pra mim eu achei um livro, assim, bem pesado, assim, sabe? Tipo, não pesado, um livro denso, assim, sabe? Primeiro, a escrita não é fácil de ler. Não é um livro que você vai pegar e você vai ler numa sentada, assim, sabe? Porque é isso que é isso que eu falei agora. Por exemplo, o autor ele vai colocar várias palavras, assim, a época onde as pessoas não tinham mais filhos. Como se fosse o título daquela época, tipo... Inventei agora aqui na hora, mas desse estilo, tipo, os grandes abertos 80, os não sei o que, sabe? Tipo, e daí eu acho que acaba se tornando uma leitura bem quebrada, assim, sabe? Isso eu tô falando do meu aspecto sensorial da leitura, assim, da narrativa, do estilo da narrativa, eu achei meio complicado nesse sentido, assim, muito denso, assim, sabe? E eu me senti um pouco, porque eu não sei, eu acho que depende muito, deve variar, deve mudar de pessoa para pessoa, assim, porque, por exemplo, eu sou alguém que eu tô o tempo inteiro, assim, vendo ou lendo, por exemplo, das mudanças climáticas, de pegada de carbono, de coisa assim, sabe? Então, são assuntos que já no dia a dia são pesados, assim, sabe? Então, assim, daí eu pego no meu momento de distração e tal, e daí eu vou ler mais um livro em que está descrevendo, e de forma muito descritiva também, sabe? Um futuro em que o calor, as pessoas estão morrendo de calor e que não tem mais água. Eu me senti, por exemplo, lendo um jornal. Então, e daí eu acho que aí tá mais uma característica desse livro que é interessante de abordar, que é justamente o fato de que foi um livro escrito ali nos anos 80 e hoje em dia a gente consegue ver as mesmas temáticas, a gente consegue ver a realidade caminhando para o que está, tristemente caminhando para o que está descrito no livro, sabe? Mesmo a parte de privatização e tal, sabe? Tivemos aí alguns meses atrás acordos assinados para privatização, que abriam margem para privatização do Tapajós, tivemos propostas de leis para privatizar a beira de praia, enfim. O livro descreve coisas que estamos vendo hoje em dia. Então é exatamente por isso que eu acho que, na minha opinião, não foi uma leitura fácil, porque parecia que eu estava lendo realmente um jornal televisivo, assim, sabe? Com várias catástrofes atrás de catástrofe que tem acontecido, assim, sabe? E até no final tem umas cenas interessantes, justamente, que o Souza, ele meio que se reconecta ali com a sua humanidade através do amor, assim, sabe? Não quero dar spoilers, mas enfim, eu achei, assim, a introdução daquela cena até que interessante. Mais ou menos também, não sei, sabe? Então, pra mim, foi um livro, assim, sabe? É porque eu gosto de ler, eu gosto da experiência, eu gosto de... Eu acho que eu até já falei isso em outros vídeos, assim, mesmo que eu ache a leitura pesada e tal, eu gosto de sentir eu gosto de ter uma opinião, assim, sabe? De, tipo, sentir algo novo quando eu leio o livro. E esse livro eu achei que, tipo... Cara, o mundo já tá... É notícia muito ruim a cada vez que a gente abre o jornal e coisa... Eu achei que esse livro parecia realmente que eu estava vendo notícias da atualidade, assim, sabe? Mas escrita de uma outra forma, assim. Não é uma leitura, assim, linear, ela é bem quebrada com as memórias do Souza, pra justamente a forma que o autor também achou de explicar a situação atual pro leitor. Enfim, foi um livro complicado pra mim, assim, de leitura, assim, sabe? Porque justamente tanto por causa dessa questão da realidade, que todo dia eu já tô vendo notícia e lendo sobre todas essas catástrofes ambientais que o mundo está caminhando, que já estamos vivendo, sabe? Todo dia já tô lendo isso, mas também a escrita em si, achei uma escrita densa, não linear. Mas ao mesmo tempo tem o aspecto histórico do livro em si, que foi muito interessante, assim, sabe? De ter primeiro uma distopia brasileira que foi escrita justamente ali na época da ditadura, uma história originalíssima, especialmente para a época, porque parecia que ele estava prevendo o futuro,
Só que eu tenho que admitir que não foi o meu tipo de leitura. Inclusive, quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei o quê? Eu fiquei mais de uma semana sem ler outro livro, o que é muita coisa pra mim. Então podemos dizer meio que peguei uma ressaca literária ali com este livro, porque eu terminei de lê-lo, sabe? Porque já estava muito investida, já tinha lido muita coisa, mas foi quase assim, sabe? Foi um dos livros assim que foi quase que eu pensei em não terminar, assim, sabe? Então, assim, eu não ousaria dizer que não é um livro bom, longe de mim, mas não foi meu estilo de leitura, assim, sabe? Tanto que no clube de leitura a maioria das pessoas gostou bastante, enalteceu. Eu não gostei. Eu não gostei, mas pelo meu estilo pessoal. Então tá. Essa é a avaliação de hoje. Foi curta, até 15 minutos. 15 minutos tô vendo aqui de vídeo, foi curta. Mas é porque realmente, assim, foi uma leitura importante, foi legal de ter feito ela, mas a experiência em si, sabe? Recomendo o livro se alguém quiser desse estilo e tal. Recomendaria este livro, mas não foi meu gênero, não foi meu estilo, assim, sabe? Aí fiquei feliz de ter lido também Inácio de Loyola Brandão, porque é um autor que é um bom autor brasileiro, que eu nunca tinha lido também. Então foi aí uma descoberta, e a gente participa de clube de leitura para descobrir as coisas também, né? Para descobrir as coisas, para ler livros que a gente não leria normalmente. Porque senão, para mim, não tem muito sentido participar de um clube de leitura se não é para sair um pouco da caixinha, né? Trocar umas ideias, enfim. É isso, então, por hoje. O próximo livro que eu vou falar, então, vai ser mais um livro do clube de leitura. Que vai ser... Só que esse aqui já estava na minha lista. Vai ser o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Temos o que falar aqui. Maravilhoso este livro. Ai, não vou dar spoilers da minha opinião. Mas, enfim, tá aí o livro de hoje. Foi o Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão, distopia brasileira. E eu quase esqueci de dar minha nota de 0 a 10. Cara, foi muito difícil pra mim esse livro, assim, não curti a vibe, Eu vou dar uns 4,5. Foi mal, Inácio. O livro é bom, mas não é pra mim. Enfim, então tá, até a próxima. Eu vou ver se eu corro atrás do meu atraso. Vou ver se até semana que vem eu gravo aqui o Saramago. Depois do Saramago aí, meus outros 5. Enfim. Então tá, até a próxima. Até Saramago com o Ensaio sobre a Cegueira.